que através da sua palavra o Senhor é poderoso para curar, para libertar, para batizar com o teu Espírito Santo, para abrir portas, para dar novo caminho, novo rumo, alinhamento, plumamento, Senhor, através da sua palavra. Oh, Espírito Santo de Deus, aqui está, Senhor amado, saprei de obreiros, entre irmãos, crianças e jovens, Senhor amado, usa esses homens nas tuas mãos, usa de uma forma gloriosa. Eu creio, Jesus querido, que esta é a geração do arrebatamento, e algo maravilhoso o Senhor tem para fazer através da vida de cada um desses homens, e confirmar a tua palavra, em nome do Senhor Jesus, amém? No 3 já sabe, 1, 2, 3. Deixa Deus te usar. Aleluia, amém, irmãos? Glória a Deus, Deus é bom. Aleluia. E a sua misericórdia é duradoura para todo sempre, amém? Glória a Deus, querido, pegue a sua Bíblia, vamos ganhar tempo aqui nessa noite, nessa manhã. Aleluia. Que o Senhor quer falar conosco. Ezequiel capítulo de número 2. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Ezequiel capítulo de número 2. Feliz, mais uma manhã na presença do Senhor. Passamos uma madrugada de 7 dias, né? Clamando com a liderança. Ontem nós estávamos aqui clamando, já desde as 4 horas da manhã, já na correria aqui, clamando com os irmãos. E hoje, 9 horas, estamos aqui de novo, né? Algumas coisas estão acontecendo, algumas a gente não entende. Alguns irmãos, né, passando algumas guerras, luta, outros o carro quebra no caminho, outros, né, Giza? A Giza ontem saiu daqui, quebrou o carro no meio da como é que é o nome ali? Rua Londrina, foi embora de a pé para casa, né? Aí hoje fomos lá de manhã buscar eles para estar aqui arrumando a mesa. Então, irmão, os bastidores, Deus está honrando, amém? Está acontecendo algumas coisas, mas o bastidor está em dia para a glória do nome do Senhor. Queridos, Ezequiel capítulo 2, verso 1, está na projeção já, vai dizer assim: e disse-me, filho do homem, põe e falarei. Filho do homem, põe e falarei contigo. Diga para alguém, fica de pé, e você vai ouvir a voz do Senhor. Verso 2: então entrou em mim o Espírito, quando ele falava com quem? Comigo. E me pôs, e ouvi que me falava. Amém? Glória a Deus. Toma o seu assento, abra o seu coração. Querido, nós estamos vivendo um tempo onde nós entendemos que Deus está prestes a derramar um poder poderoso, uma graça remidora, salvadora sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. E nós estamos correndo o risco de participar de tudo isso. Amém? Diga para alguém, você corre risco, irmão, de ser encharcado por essa graça. Quantos querem correr esse risco? E Deus colocou algo no meu coração. Ele profetiza que esses dias estão próximos. Só que Diácono Marcelo, o profeta Joel tinha 17 anos quando subiu na praça e profetizou essa palavra. Coloca para mim Joel capítulo 2, verso 28. Joel 2, 28. Olha o que diz o texto. Joel capítulo 2, verso 28. E há de ser que depois derramarei o meu sobre toda, não há acepção de pessoas, e vossos filhos e vossas filhas farão o quê? Levantarão com vozes de profeta e vão profetizar. Então eu creio, irmão, que não vai demorar muito hoje para os nossos filhos dentro de casa começar a levantar as mãos e dizer: mãe, eu profetizo dentro da nossa casa, eu profetizo na nossa família. Os nossos filhos vão tomar liberdade do Espírito para viver uma palavra profética dentro da nossa família. Eu
Eu creio, irmão, que vai chegar um tempo que o Natanael vai largar o celularzinho do lado e vai dizer: pai, a gente vai orar agora. Enquanto a gente orar, ele vai dizer: pai, eu quero profetizar sobre o coração de vocês. Quantos recebem essa palavra de Deus? Então essa profecia é uma profecia, irmãos, que nós só não vivemos ela porque nós não conseguimos abrir a nossa visão, a nossa metanoia parece que está travada. Pode deixar para mim o verso 2, pode deixar o verso 2. Aí ele diz assim, ó: os vossos filhos profetizarão. Verso 2. Pode deixar lá. Joel 2, 29. Já estava ali. Glória a Deus. Olha o que vai dizer. Deixa eu, Pedro. Olha lá. E há de ser que derramarei, os vossos filhos profetizarão. Agora tem um detalhe, vírgula. Os vossos velhos. Aqui fala de limite, irmão. Aqui fala que os nossos senhores, anciãos, eles sonharão por isso. Eles vão começar a deitar na sua cama, vão dormir, e eles vão começar sonhando com os netos vivendo algo profético, os filhos vivendo algo profético. O Senhor está dizendo assim: aqui gerou um limite. Então fala aqui, o salmista, ele não vai quebrar esse limite, mas ele vai dizer: ainda na velhice darão fruto, e os vossos frutos serão permanentes no Senhor. Então não tem, irmão, eu já estou sem vigor, eu já estou chegando. Todos nós vamos chegar na velhice, mas você tem que chegar numa velhice gerando fruto para o Senhor. Diga para alguém do seu lado: ainda que bem velhinhos, mas os nossos frutos serão permanentes no nosso Deus. Eu quero chegar, Marcelo, com meus cabelinhos bem branquinhos, irmão, sabe? Ainda que, sabe? Mas eu quero, irmão, eu só não vou passar a bandeira Santa Ceia se eu tiver problema, né? Alzheimer. Mas enquanto eu estiver de pé, com vigor, para fazer a obra de Deus, eu vou deitar na minha cama e vou sonhar com uma geração que vai viver algo profético de Deus. Então os filhos profetizarão, os velhos terão, os anciãos terão sonhos. E agora? Os jovens. Ô irmão, Deus vai abrir a mentalidade de uma geração jovem, Diego, e vai dizer assim: vocês carregam uma visão. A visão está com vocês. Vocês vão chegar longe com essa visão. Coloca para mim Jeremias capítulo 2. Coloca para mim, faz favor. Jeremias capítulo 2. Olha o que o profeta vai dizer. Isso aqui, irmão, é algo assim de espantar. Porque isso aqui é o que a gente faz todo dia. Verso 2. Pode deixar um lá. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, olha o verso 2: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da piedade da tua e do amor do teu, quando me seguia no deserto, numa terra que não. Ele está dizendo: eu me lembrarei dos moços. Olha para cá. Me lembrarei dos jovens que sustentaram uma visão, mesmo seguindo caminhos desertos numa terra que não podia semear, mas mesmo assim se esforçavam para manter a visão. Aí mais na frente, Jeremias vai ver os jovens. Olha, irmão, isso aqui, se você não pegar, pastor Ana, mais na frente, os jovens estão num caminho de deserto segurando a visão, e os demais irmãos, os velhos, que era para sonhar, que era para sustentar o limite, mas continuar sonhando, estão abandonando o Senhor e estão tentando fazer algo. Como, por exemplo, nós não queremos mais beber da fonte, nós vamos pegar uma pá e vamos cavar nossa própria água. Aí Jeremias se levanta e diz assim: horrorizai-vos ao céu. Por quê? Porque maldades o meu povo fez a mim. Abandonou maná de águas vivas, manancial de águas vivas, para cavar poço que não retém as águas. Irmão, olha para cá. Quem em sã consciência, pastora, abandona uma fonte que tem água todo dia para cavar poço? O povo fez isso.
Então ficava difícil uma milênio dos jovens sustentar quando o povo estava abrindo mão. Ficava difícil os jovens sustentar uma visão quando tinha paz abandonando a fonte. Ficava difícil os nossos filhos crescer na visão quando os pais não queriam mais beber da fonte. E é aqui que o povo, irmão, começa a se quebrar. A Babilônia vem, Deus permite, 70 anos esse povo vai viver o amargo das suas vidas. E aí Deus diz assim: mas eu vou restaurar esse povo. Aí, Jennifer, Deus está dizendo assim: ainda que o povo abandonou a fonte, eu vou colocar sede no coração deles outra vez, para eles abandonar abandonar seus poços cavados pelas suas próprias mãos, sair da libertinagem e voltar na liberdade do Espírito, para beber da fonte que jorra outra vez. Diga para alguém do seu lado: você vai abandonar esse pai, irmão. Diga: você está sofrendo porque você está na força das tuas mãos, cavando a tua própria água, e Deus está dizendo: volta a beber da fonte outra vez. Volta a beber da fonte. Que fonte é essa? Fonte inesgotável. Mas para que isso, Brian, possa acontecer, olha para cá, para que isso possa acontecer, Deus, ele vai ter que levantar homens com vozes de denúncia. Diga para alguém: toda restauração, para que haja restauração, precisa ser denunciado o que está errado. Deus levanta vozes de denúncia. Primeira voz, Sofonias, capítulo 3, versículo 4. Quem quer marcar? Marca tudo que é tesouro, tá? Sofonias, no capítulo 3, versículo 4, ele vai colocar os profetas como os irresponsáveis. E ele vai dizer assim: sabe por que vocês estão vivendo isso? Porque vocês eram para profetizar, segurar os vossos filhos profetizando, sonhando, e vocês fizeram o quê? Abriram mão do manancial. E agora? Agora vocês não têm mais peso de responsabilidade. E é por isso que a Babilônia diz o que vocês têm que fazer e vocês fazem. É por isso que o mundo diz o que vocês têm que fazer e vocês fazem. Ou seja, vocês não conseguem mais segurar. Então Sofonias, ele entra com uma voz de denúncia, Diego, e diz assim: vocês são irresponsáveis. Os profetas recebem a palavra, é amargo, é doloroso, irmão Toninho, mas os profetas entendem: a gente vai ter que assumir o peso de responsabilidade. Deus vai sustentar a visão dos jovens, mas os pais vão ter que assumir o peso de... Diga para alguém: assuma o peso de responsabilidade, irmão. Aí vem um outro cara maluco com uma voz de denúncia, Marcelo. No capítulo de número 7:7, Amós entra em cena e Deus mostra para ele um plumo. Quem é pedreiro, o plumo usa para quê, irmão? Para alinhar, para ficar reto. Se está torto, o plumo faz o quê? Aí Deus é tão doido, irmão, que pega um cara mais doido, coloca um plumo na mão dele e diz assim: anda no meio do povo com o plumo. E lá vai Amós, o boiadeiro. Cuidava de boi. Amós cuidava de gado. Abre mão dos boi para pegar um plumo na mão e dizer: eu quero me tornar uma voz para que Deus restaure esse povo. Montoninho, ele anda com plumo. Enquanto ele está passando plumo, a informação do céu, Brian, é mais ou menos essa: vocês estão assim, e Deus vai fazer vocês ficar assim. Deus vai alinhar teu casamento, tua casa, tua história, tua empresa, teus filhos, a tua vida sentimental, conjugal, amorosa, física, espiritual. O plumo está passando. Tem alguém entendendo? O plumo está passando, irmão. O plumo está passando, irmão Nalva. Então não se espante do teu filho começar a viver umas coisas loucas com Jesus. É o plumo de Deus entrando dentro da tua casa, sabe? Não se espante do teu esposo dizer: hoje eu quero ir para a igreja contigo. Não se espante da tua esposa dizer: a gente vai hoje orar de madrugada. É o plumo de Deus entrando dentro da tua casa. E Deus dizendo: o que o diabo deixou torto, o plumo do céu está endireitando. Aí outra voz de denúncia, Oséias capítulo 6, verso 3.
Aí a Bíblia diz assim: vocês me conheceram demais, só que me conhecer não é suficiente para que sustente a visão. Querem sustentar a visão? Oséias 6:3. Vocês conheceram o Senhor, então prossiga em conhecê-lo. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Diga para alguém: o que você conhece de Deus não é suficiente para sustentar a visão. Precisa voltar a conhecer o Senhor. Olha o texto: então conheçamos e prossigamos em conhecer a sua saída como a alva é certa, e ele a nos virá. Ele virá para nós como que? Como chuva. Lembra de Jeremias dizendo: os jovens estão sustentando a visão em terra deserta, é difícil semear. Deus está dizendo: quando a igreja voltar a conhecer, a chuva vai descer e vai sustentar a visão dos jovens, e eles vão ver frutos nascendo em terras desertas outra vez. Eu vou mandar para eles uma chuva como chuva seródia, que rega a terra. Chuva que gera, chuva seródia é chuva que gera, chuva que nutri, aquela chuva que vem para regar a terra, para que o fruto seja belo. Amém? Quem está entendendo isso aqui? Então, Sofonias, ele denuncia os profetas irresponsáveis. Amós coloca o plumo na mão e diz: tudo vai voltar ao seu devido lugar. Oséias coloca o coração diante do povo e diz assim: a gente conheceu, mas a gente vai continuar conhecendo o Senhor. Aí vem Miqueias e diz assim: vocês líderes e profetas, agora não são profetas responsáveis, são pastores irresponsáveis, que tirou a Bíblia, que colocou consagra isso, consagra aquilo, mistificação. Aí tem, irmão, uma paranoia de igreja que diz: o avivamento está dentro de quatro paredes. Mentira, irmão. Diga para alguém: avivamento não está em quatro paredes. Avivamento está em pessoas. Então não existe igreja que um dia disse: a nossa igreja está vivendo avivamento, virou movimento, e movimento virou monumento. Então tem igrejas que estão monumentadas, mas não estão vivendo o avivamento de verdade. A gente corre o risco, irmão, de viver um avivamento, gritar por avivamento. Aí esse avivamento vai gerar movimento, e daqui a pouco a gente está no monumento. Aí não tem graça, não tem unção, não tem vida, não tem transformação, não tem batismo nas águas, não tem mais nada, não tem filho profetizando, não tem ninguém sustentando visão. Por quê? Porque virou monumento. Diga para alguém: cuidado, para que aquilo que te aviva não se torne apenas um amuleto. Costume de ir para a igreja, costume de estar na igreja. Não, não, a gente não pode viver isso. Aí Miqueias vem e profetiza no capítulo 3, verso 2: líderes e profetas. Aí o Miqueias aqui entrou em cena e está dizendo: líderes e profetas, Deus tem um acordo com vocês. Vocês vão assumir o peso de responsabilidade outra vez. Vocês vão negar a eficácia do seu poder e vão viver o poder de Deus outra vez. Quantos querem viver outra vez? Maravilha. Vamos lá, segura. Aí quando Deus, ele usa esses homens como denúncia, Sofonias, Amós, Oséias, Miqueias, ele vai levantar dois caras. Jeremias capítulo 18, o vaso que ele fazia se quebrou. Aí ele pega o vaso que ele fazia, mostra para Jeremias. Irmão, olha para cá, no capítulo 18, no verso 1, ele está falando com Jeremias, sim ou não? Levanta e vai à casa do oleiro. Praia, você que gosta da Bíblia, vamos lá. Se no capítulo 18, verso 1, Deus está falando com ele para ele levantar, Deus já não está usando a palavra para dizer levanta. Mas aí Deus diz assim: vai à casa do oleiro, porque lá farei ouvir as minhas. Peraí. Então o que Deus está dizendo é: você precisa se levantar para viver um novo nível diante da minha palavra. Não, mas eu ouço Deus. Deus está dizendo: mas não é suficiente. Eu quero te levantar, quero te movimentar para que você viva um novo nível. Que quando você ouvir a minha palavra, você vai ter entendimento como eu faço, por onde eu faço, quando eu posso, quando eu, sabe? Então o que Deus está dizendo aqui é: quando eu vou fazer acontecer, você vai ter entendimento. É Deus que está fazendo. Diga para alguém: Deus tem um novo nível para você.
No capítulo 18, pastor Ana, Deus leva o Jeremias, pega o vaso, se quebrou, coloca na roda de novo e diz assim: o que estava quebrado, sem vida, sem vigor, arrebentado, não aguentou o processo, vou colocar na roda. Para quê? Para dar movimento para ele de novo. Estava muito paradinho, vai se movimentar de novo. Estava muito paradinha, vai se movimentar de novo. Estava muito quietinha, vai se movimentar de novo. Faz tempo que não falava língua estranha, vai falar de novo. Faz tempo que não pulava no poder, vai pular de novo. Faz tempo que não sapateava, vai sapatear de novo. Faz tempo que estava quietinha, não tinha mais vontade de marchar, não tinha vontade de orar, não tinha vontade, vai voltar de novo. Está rodando. Movimento do Espírito Santo outra vez. Aí Deus pega outro profeta. E agora já não são vozes de denúncia, são vozes proféticas. Profeta Ezequiel, Brian, no capítulo 37, vai a um vale de ossos, porque lá também vou te usar. Para quê? Para que você não ouça, mas Jeremias Deus faz ouvir, porque ali Deus está mostrando zelo e cuidado. E quando é para você receber uma transformação, uma restauração, Deus só diz assim: ouça, cuidado, atenção. O que Deus está dizendo para nós, acabou o fundo aí, irmão. O que Deus está dizendo para nós é cuidado. Diga para alguém: cuidado, irmão. E zelo é o que Deus gera. Quando, pastor? Só quem quer saber diz amém. Quando você volta a se movimentar, não espere cuidado de Deus se você não quiser viver o movimento dele. Pastor, cuida da minha casa, Deus. Pastor, cuida da minha... Deus está dizendo: se movimenta comigo e eu gero cuidado, zelo, dedicação. Então, irmão Milena, o que Deus está fazendo aqui é: você está ouvindo eu cuidar, zelar, proteger, amar. Agora com o profeta aqui não. O profeta, se levanta. Por quê? Porque no capítulo de número 1 a Bíblia diz: e quando eu estava, Ezequiel capítulo 1, nas margens do rio Quebar, abriram os seus céus e eu tive visões. Então aqui Deus não está mostrando obra, nada. Deus está dando visão e restaurando para sustentar a visão. Então olha para cá, irmão, senão você não vai entender nada disso aqui. Eu estou pregando isso aqui, irmão, e eu estou dando comandos aqui eternos para você guardar. Amém? Nós vamos chegar lá no Joel, segura aí. Quando Ezequiel no capítulo 1, a Bíblia diz que o céu se abriu e ele teve visões de Deus, Deus estava dizendo que o povo abriu mão, lá em Jeremias capítulo 2, do manancial, e a Babilônia veio, eles não queriam mais visão. Aí Isaías entra no capítulo 30, verso 9, 10 e 11 e 12, e vai dizer: o povo me abandonou e disse que não queria mais eu no meio deles. Agora eu vou trazer o mesmo padrão, vou abrir o céu, vou dar visão, vou levantar profeta, vou restaurar. Diga para alguém: o padrão de Deus ainda é o mesmo. É o mesmo, mano. Mesmo. Aí Deus restaura o padrão, maravilha. E no vale de ossos secos, Ezequiel diz assim: ossos secos, ouve o que, irmão? Ouve o que, irmão? A palavra do Senhor, palavra de Deus. E a Bíblia diz que enquanto eu profetizava, diga para alguém: não é depois que o culto acaba, é enquanto você está sentado aí ouvindo a palavra. Deus está gerando restauração através da sua palavra. E tem mais, irmã Maria, porque quando ele profetiza a palavra de Deus, osso voltou ao seu devido avivamento. Não gera bagunça, avivamento coloca tudo no seu devido lugar. Sabe qual é o avivamento que você quer? Que Deus mexa algumas coisas aqui. Deus está dizendo: não, eu vou, tudo aquilo que bagunçou eu vou trazer um ajuste, vou ajustar a visão, vou ajustar teu coração. Aí sim, você vai viver o avivamento. Olha para cá, no capítulo de número 8 de Neemias, Esdra se coloca em pé numa praça. Sabe quem é Esdra? Escriba, pastor Ana, e sacerdote, que está no reinado, no governo de Neemias. Neemias, Esther, era um escravo que tinha tudo para dar errado. Mas sabe o que está acontecendo aqui? Neemias, o que era para ser escravo, está no palácio, no melhor trabalho. Os teus filhos que tinham tudo para dar errado, está assumindo o governo na cidade de Ponta Grossa.
Não, vou falar de novo, irmão. Os teus filhos, que nem a gente às vezes acredita, Deus está dando governo para eles. Vão entrar na prefeitura, vão entrar nos governos, vão entrar no estado para trabalhar. Vão ser vozes de Deus aonde eles chegarem. O que tinha tudo para dar errado, Joaquim Marcelo, Neemias agora está dentro do governo. Ele é copeiro do rei, o mais alto escalão. Por quê? Porque ele tem que tomar tudo aquilo, comer, tomar tudo aquilo antes de chegar para o rei. Porque se tiver de morrer, morre ele, menos o rei. Então Neemias chega e diz assim: rei, ótimo. O rei olha e diz: não morreu? Então eu posso tomar. Ele era um copeiro do rei. Aí Neemias vai servir o rei, irmão. E certa festa que Neemias chega para servir o rei olha para ele e diz assim: cara, eu te conheço. Tá triste por quê? Sabe o que ele diz? Do que me adianta ter o melhor trabalho? Do que me adianta vivendo algo tão lindo na minha vida? Mas olha como é que está a igreja. Olha o povo, sem proteção, sem muralha, os muros estão caídos. O rei olha para ele e diz assim: quantos dias você precisa? Tantos dias. Vai e volta. Era o rei dando um recado para ele e para os nossos dias atuais. Porque se for para servir o rei, tem que ser alegre. Eu vou falar de novo, irmão. Se for para servir o rei, precisa colocar um sorriso nesse rosto, irmão. O rei conhece quando a gente está triste, quando a gente está animado, irmão. Aí o Senhor está dizendo assim: ô irmão, você veio nessa noite sentar na mesa com o rei. Coloca um sorriso nesse rosto aí. Como diz o pastor Claudinei, coloca um sorriso Colgate. Um sorriso Elma Chips. Né, Roger? Se alegra, irmão, porque daqui a pouquinho a gente será servido pelo rei. Deixa eu correr. Neemias vai, restaura, e no governo de Neemias, Deus coloca um jovem do lado dele, irmão. Por quê? Porque Deus sempre vai sustentar a visão. E qual é a visão? É Esdras chegando no pé da orelha de Neemias dizendo: só tem um jeito desse povo se animar. O que nós fazemos, meu sacerdote, meu escriba? Junta todos eles, Neemias, na praça. Por quê? Porque a gente vai ler a palavra para eles. Só tem um jeito. É Neemias sustentando uma visão. Olha para cá. Coloca para mim Neemias 8, capítulo 8, verso 1. Neemias 8, 1. Me ajuda. E chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se juntou como um só. Primeira coisa, unificação, unidade. Um só homem, uma só igreja, um só corpo. Diante de uma praça. Aonde, irmão? A porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxe o livro da lei que o Senhor tinha. Olha o próximo verso. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulher, e todos os que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do 7º mês. Próximo. E leu no livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e o que podia entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos. Olha o próximo, são 70 anos que esse povo não vê a Bíblia. 70 anos. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira que fizera para aquele fim, e estava em pé junto a ele, a sua mão direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maacéias e a sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Milquias, Assum, Aspadana, Zacarias e Messulão. Quem são esses homens? Jovens que estão entrando, infiltrando no meio do... Olhe para cá, irmão, estou falando sobre sustentar uma visão. Todos esses homens, que alguns eu até errei o nome para falar, todos esses homens foram levantados por Neemias e Esdras numa praça para dizer: quem não estiver entendendo o que eu falo, só explica.
Próximo verso. E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, irmão. Olha isso aqui para você dar glória, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele todo o povo. Oh, saudade da palavra, irmão. Louvor é bom, mas a palavra é melhor. Louvorzão é gostoso, mas a palavra é que dá vida. O povo está 70 anos, pastora Ana, sem ouvir a palavra de Deus. Deixa que estrale, não tem problema. Com 70 anos sem ouvir a palavra de Deus, quando Esdras abre o livro, uma multidão de pessoas do exílio babilônico restaurados se coloca de pé. Você leu o texto antes comigo? Primeiro horário da madrugada. Qual é o primeiro horário da madrugada? Qual é o primeiro horário da madrugada? Primeiro horário da madrugada, de meia-noite para cá até o meio-dia. São quantas horas, irmão? E o povo está de pé. Continua pregando. Fala mais de Jesus para nós. E o povo está de pé, Diego, dizendo: continua anunciando a palavra. Faz tempo que eu não ouço uma palavra. Eu quero a Bíblia, eu quero a palavra, eu quero a palavra. Diga para alguém: avivamento é trazer a Bíblia ao seu lugar de honra, dentro do homem. Esse lugar de honra, irmão, está entrando muitas coisas, penetrando outra. E Deus está dizendo: a Bíblia precisa voltar a esse lugar de honra. Porque a única coisa que vai avivar uma igreja é a exposição da palavra. A única coisa que vai trazer avivamento para uma igreja é a exposição da palavra. A gente vai fazer movimentação, a gente vai correr com o jovem. Esse mês a gente vai fazer uma tenda do encontro aqui na igreja, de frente a frente com Jesus. Esse mês ainda, né, Brian? Vamos pôr uma tenda aqui, a igreja vai vir numa campa dentro. Quem quiser ir embora dormir vai, quem quiser ficar pousando que a gente fica. Mas a gente vai fazer a tenda do encontro. É gostoso, mas o que sustenta não é tenda de encontro, não é movimentação, não é jovem, não é worship jovem. O que sustenta é a palavra de Deus, irmão. O dia que faltar palavra, irmão, acabou, irmão, acabou. Aí Deus vai usar Jeremias, Deus vai usar Neemias, Deus vai usar Ezequiel, Deus vai usar Esdras. E aí Deus vai usar um cara na janela de casa, que vai olhar tudo o que está acontecendo e vai dizer: chegou o tempo. Ó Senhor, Abacuque capítulo 3, aviva a tua obra no meio dos anos. Sabe o que ele está dizendo? Você está pedindo avivamento porque ele entendeu: o tempo chegou. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Manda avivamento para a igreja outra vez. Levante a sua mão, deixa eu liberar essa palavra. Manda avivamento outra vez. Abacuque está profetizando, está dizendo: Senhor, a gente estava caído, a gente estava sem força, a gente estava desanimado, a gente estava sem graça, a gente não tinha mais unção, a gente não tinha mais poder. Os nossos filhos estavam no mundo perdido, promíscuo. A decepção veio, a angústia veio, mas eu estou aqui crendo que o avivamento está chegando outra vez. Então, Senhor, levanta a tua mão para dar glória. Aviva a tua obra outra vez. Então este é o avivamento que restaura, que levanta. Aleluia. E o Senhor está fazendo isso, levantando outra vez o povo. E Brian, quando o avivamento chegou, Ageu vem com voz profética no capítulo 2 e diz: fica tranquilo, dele é ouro e dele é prata. Só que eu tenho uma palavra: a glória da segunda casa será maior do que a primeira, diz o Senhor. O que os povos viveu, o que os meus avós viveu, o que os meus pais viveram antes de mim lá atrás, o que eu estou para viver com a minha casa é muito maior. O que os meus pais viveram lá atrás, Marcelo, o que você e a tua casa está para viver é muito maior. Levante a tua mão, deixa eu liberar essa palavra. O que os povos viveu, o que os nossos avós viveu, o que os nossos pais viveram lá atrás, pastora Ana, o que a gente vai viver hoje é muito maior, muito mais poderoso. Então eu não posso limitar minha visão quando Ageu profetizou dizendo: sabe por quê? Porque chegou o tempo, avivamento chegou e o desejado da nação. Então a glória da segunda casa aqui não é ouro, não é poder, não é unção, não é política, não é nada. É o desejado da nação. Deus está dizendo: o desejado da nação é o Cordeiro, o Messias. Então a glória da segunda casa aqui é Jesus. Pastora,
E quando a glória da segunda casa se manifesta, é aí que entra esse caminho aqui. Por quê? Porque quando o avivamento chegou, Ageu profetizou que a glória da segunda casa será maior. Deus levanta um menino com 17 anos em outra praça. Quem? Joel. Ou você pensou que Joel era um senhor? Um menino, irmão. Joel é um menino de 17 anos, que levanta numa praça e diz: atentai-vos, porque eu carrego uma palavra de Deus. Um menino de 17 anos, irmão, que pega o microfone, abre a boca e diz: Deus vai derramar do seu espírito sobre a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, mas os jovens vão sustentar uma visão. Ora bagaçuri calabaia. Ô irmão, aí Jesus se manifesta. Olha pra cá. Aí Jesus se manifesta. Aqui eu corro pro final. Vou fechar até minha Bíblia. Jesus se manifesta, vai pro Calvário. Deixa eu correr, irmão. Junta 12 homens cheios do Espírito Santo e diz: ficai em Jerusalém, até que do alto 500 irmãos dentro de uma congregação. A congregação não tem nem espaço, só que tem 500 irmãos enchendo cadeira, mas vazios da presença de Deus. Aí o que acontece, pastor? Acontece que a marcha pesa, a palavra pesa, a responsabilidade pesa, fazer as coisas para o Senhor pesa. Então 380 pessoas abandonam, mas Pedro junta o que sobra. São quantos? Conta. Quase 120. Toda a festa de Israel ajuntava pelo menos, meu irmão, ainda 3 milhões de pessoas. Aí tem uma igreja que diminuiu, é um pouquinho de gente. O que é 120 diante de 500, irmão? Só que a igrejinha de 120 pessoas entrou numa noite como essa de manhã. Quem sabe naquela tarde, já chegando no período da noite, eles começaram a buscar o Senhor. No intervalo de 40 dias, Jesus prega, anuncia e diz: eu vou, mas enviarei o Consolar. Ficai em Jerusalém, para que sejam alcançados pela promessa. Não, para nós terminar. Quando Jesus sobe na terceira manifestação, quando Jesus sobe, 120 pessoas dentro de uma congregação. O que era 500 abafado, agora tem um eco dentro da congregação. 3 milhões de pessoas pro lado de fora. Quem faz mais barulho? Do lado de quem faz mais barulho? Só que tem 120 recebendo algo que 3 milhões não está recebendo. Tem 120 buscando por aquilo que 3 milhões não está buscando. Tem 120 dobrando o seu joelho dizendo: nós queremos. E nesse intervalo de 40 dias Jesus subiu. Depois de 40 dias são 10 dias de intervalo, que a igreja 120 está dizendo: venha Espírito Santo. Jesus está no céu dizendo: Pai, envia o Espírito Santo. A igreja diz: venha Espírito Santo. Jesus diz: vai Espírito Santo. E aí, pastor? E aí que o Espírito Santo vem. E a Bíblia diz em Atos capítulo 2 que de repente um som como de um vento veemente encheu a casa onde estava reunido. E tem mais: e foi ouvido por eles língua repartida como de fogo. Que uma geração se levantou. 3 milhões de pessoas lá fora está dizendo: que barulho é esse? Que barulho é esse? É a igreja, é a igreja se levantando, é o jovem se levantando, é a mocidade se levantando. Alabassuri, calabassuri, anda, alabacaia. A igreja está viva. Aleluia. A igreja está viva. Irmão, quando eu li esse texto e quando eu entendi, mas peraí, eu fui estudar 3 milhões de pessoas visitando Israel, 120 dentro de uma congregação, e o povo lá fora está dizendo: que barulho é esse?
Que negócio é esse? Alguns lá de fora não vão entender, mas ele vai dizer: esse povo está embriagado, está ilúcido. Aí Pedro, no capítulo 2, estão sendo cheios de autoridade, Jennifer. No capítulo 3, Pedro sai dali e diz assim: junta aí 3 milhões, quantos vocês quiserem, que eu vou pregar a Bíblia para vocês, porque eu estou cheio do Espírito Santo. A primeira mensagem de Pedro, convertido, mais de 3 mil almas foram alcançados. E aí, pastor? E aí que no capítulo 4, Pedro já está preparando o coração para a primeira prisão. Pedro está diante do Sinédrio. Diante do Sinédrio, ele já está se sentindo digno de tudo aquilo que ele está vivendo. Se for para apanhar, eu sou digno. Se for para passar luta, eu sou digno. Por quê? Porque eu estou cheio. Foi derramado sobre mim. E eu estou até a tampa, irmão. Ele diz assim: só que tem um negócio. Agora a gente precisa transbordar o que foi derramado sobre nós. Olha para cá. No capítulo 4, a primeira igreja nasce. E a Bíblia diz que quando nasceu a primeira igreja, o que era 120, tem 3 milhões olhando e observando. O que? A igreja crescendo. Que o som que gerou, de repente, Deus me quer, trouxe um grande avivamento, pastor. E esse avivamento, o que era 120, capítulo 4, a Bíblia diz que Pedro está pregando outra vez. E quando os irmãos começaram, agora os irmãos que foram cheios, começaram a fazer o quê? Levantar as mãos e dizer: receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Então eu creio, irmãos, em nome de Jesus, eu creio como pastor dessa igreja, que Deus vai levantar uma geração cheia da graça do Espírito Santo, que vai chegar no colégio, na universidade, na padaria, no mercado, onde tiver, e vai ser canal de Deus para dizer: o Espírito Santo vai fazer uma obra aqui neste lugar. Então a profecia de Joel se cumpre. Sim. E aí que Deus vai sustentar a visão. Lembra de Samuel? Diante dos amalequitas, Saul vai lá e mata todo mundo. O que Saul fez? O que Saul fez? O que Saul fez, pastor Closney? Lá com os amalequitas, mata tudo. Samuel chega e diz assim: estou ouvindo berro. Tem ovelha berrando. Mata tudo. Tem rei. Por que está Saul? Não, vou fazer uma linha. Samuel rasga as vestes e diz: hoje Deus está rasgando o teu reinado, porque melhor é obedecer do que sacrificar. Deus mandou matar tudo? Mata tudo. Não, mas não tem mais. Lógico. Rasgou as vestes. O que aconteceu, pastor? Deus estava dizendo: estou transferindo o que você carregava para o menino que está sustentando a visão no campo. Ô irmão, olha para cá. Jesus diante de Caifás, a Bíblia diz que Caifás olha para ele e diz: blasfêmia. Rasga as vestes. Era Caifás passando um recado para a igreja: eu não sou mais o sumo sacerdote da igreja, é Jesus. Estevão está pregando a palavra. O povo está rangindo o dente. Meu marido está dizendo: difícil de ouvir, mata ele. A gente não suporta ouvir essa palavra. Mata esse menino. Pegaram pedras, o menino pregando, sustentando a visão. Moisés fez: vocês são rebeldes, vocês crucificaram o Jesus de vocês. Ele veio, vocês o negaram, mas ele ressuscitou o terceiro dia, e ele está vivo dentro de nós. Irmão, pegaram pedras, mataram Estevão, rasgaram as suas vestes, pegaram as vestes de Estevão e jogaram ao pé de um menino. E esse menino tem o nome: Saulo de Tarso. Quando Samuel rasga as vestes, estava dizendo: estou transferindo a unção, a visão para Davi. Quando Caifás rasga as vestes, estava dizendo: estou transferindo a unção. Jesus é um sacerdote fiel da igreja. Quando Estevão rasga as vestes dele, estava dizendo: olha a próxima geração se levantando. Quem vai segurar um Paulo desse da vida? Quem vai segurar um menino desse da vida? Quem vai segurar um homem desse da vida?
Se coloca de pé. A minha pergunta, Braio, é: o que você, a Emily, os jovens, o que nós estamos dispostos a fazer? Para quê, pastor? Para sustentar a visão. Porque a Bíblia diz, pastor Ana, que para sustentar a visão, Estevão levou pedrada, mas morreu com o céu aberto para a próxima geração. Ô irmão, Estevão, irmão Vanaína, levou pedrada, mas morreu dizendo: o céu está aberto. O problema é pais e mães morrer e deixar céu fechado para filho. O problema é pais e mães lutar uma vida de cristão e fazer, sabe o quê? Ir para melhor, mas deixar céu fechado sobre netos. E Deus está dizendo: o que você está disposto a fazer para que o céu se mantenha aberto sobre a próxima geração? Diga para alguém: é tempo de nós sustentar a visão. O que é da igreja sem visão? Se nós não tiver visão dessas crianças aqui, irmão, visão que o pastor teve agora, traga todos eles para nós orar, os futuros obreiros da igreja. Se a gente só chegar criancinha, não investir na salinha, só chegar, não tem problema. Se a gente não enxergar, sabe? Ah, é muito, é demais, de novo, mais 20, mais 30, de novo. O que você está disposto a fazer para sustentar a visão? De novo conferência, de novo culto, de novo. Diga para alguém do seu lado: a gente vai sustentar a visão, irmão. Glória a Deus. Pastor Claudinei vai ministrar a Santa Ceia. Vamos sustentar a visão. Vamos cear nesse momento? Diga para alguém agora. Coloca um sorriso, porque a gente vai ser servido pelo Rei. Amém? Amém, irmãos. Quantos vai sustentar a visão? Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê essa graça. 1 Coríntios capítulo 11. Bendito seja Deus. Penúltima Santa Ceia do ano. O ano está se findando e podemos dizer com toda certeza: até aqui o Senhor tem nos ajudado. Versículo 23. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Estou meio perdido aqui com a Bíblia do pastor. Acho que eu vou ler lá na projeção. O apóstolo Paulo falando dessas palavras. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Amém? Você vai estender as mãos para cá, juntamente com a Prei de Obreiros, e vamos apresentar diante do Senhor esses pães. Agradeço ao Senhor por tudo que Ele tem feito, sustentado o teu lar, a tua família até os dias de hoje. Senhor nosso Deus e nosso Pai, está aqui, Senhor amado, nas mãos dos teus filhos, obreiros da tua casa, e está em nossas mãos esse simples pão, para que o Senhor venha fazer o milagre da transformação, transformando o Senhor no seu corpo. Nós não temos sombra de dúvida do trabalhar do Senhor. Espírito Santo maravilhoso, Espírito Santo que conduz os obreiros, Espírito Santo que conduz a liderança, Espírito Santo que conduz os departamentos, Espírito Santo que conduz a tua igreja. É em ti que nós nos afirmamos, é na pessoa do Senhor que somos muito mais que vencedores.
E aqui apresentamos esses pães, faz um milagre de transformação, transformando o Senhor no teu corpo. E após tomou o pão e o partiu. Está ali nas mãos do presbítero, passando para o mão do diácono Marcelo. Você vai tomar o pão em suas mãos, o corpo do Senhor. Vai glorificando, vai exaltando ao Senhor, isso. Vai magnificando a Ele por tudo que Ele tem feito, isso. Vai lembrando a via dolorosa. Lembrando as chicoteadas. Isso. Vai lembrando a coroa de espinho. Vai lembrando o tape da face do Senhor. Então de repente não vejo mais. Sabe por que Ele suportou isso? Eu só vejo a glória. Para que hoje, 2025, dia 9 de novembro, apenas 10:30 da manhã, você estivesse aqui de pé. Vamos juntos, diga. Para ser sustentado por essa palavra que foi ministrada. A tua semente, a tua geração, a tua casa foi eleita, foi escolhida por Ele. É por isso. Talvez você pense que você esteja só eu sirvo ao Senhor. Não, não é só você. Tem o Pai, tem o Filho, tem o Espírito Santo te sustentando. Para que amanhã, você e tua família, teus familiares estejam aqui, glorificando, exaltando ao Senhor. Somente a palavra do Senhor continua. Isso. Chora aos pés do Senhor. Continua, meu servo. Continua, minha filha. Continua, meu filho. Isso. Continua, nem que seja de joelhos, mas continua. Ah, Espírito Santo. Todos receberam o corpo do Senhor? As minhas aflições, eu só vejo a glória. Aleluia. Percebo quão maravilhoso Ele é. Aleluia. Isso. Ele me quer. Sinta a presença dEle. Nós já vamos participar. Sinta. Ele me amou. Ele me ama. Ele me amou. Na, 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 na. Ele me ama. Ele me ama. Se você puder, levante suas mãos aos céus e canta isso bem alto. Diga: me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Nesse momento, você que está segurando uma partícula do corpo do Senhor em suas mãos, como servo do Senhor, ministra a sua palavra. Digo a todos, pode participar do corpo do Cordeiro e agradecer e exaltar o nome dele. Se você puder, levante as suas mãos aos céus e cante. Nós somos sua herança e o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai redenção. Meu Deus do céu. Será que você pode dar um grito de vitória para Jesus por isso aí? O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Nós somos sua herança e Ele é o nosso lugar. Diga! Te amamos, 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 Espírito Santo, te amamos, Jesus, te amamos, meu Deus, te amamos, te amamos, te amamos, te
amamos, te amamos, te amamos. Você que se sente amado, que nem dessa ser. Isso, se sinta abraçado, se sinta amado por Ele, se sinta amado, se sinta abraçado, sinta o aconchego do Espírito Santo. Isso, você não está só, você não está só, você não está só. Sim, Jesus. Que graça maravilhosa. Que graça maravilhosa. Que graça maravilhosa. Aleluia. Só você que recebe esse amor. Aleluia. Aleluia. Bendito seja Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Vamos um pouco mais, vamos mais, vamos mais. Da mesma forma, Nós somos sua herança. os obreiros estarão pegando as bandejas, contendo o suco da vide. Versículo 24. Se a graça é o Isso. estamos afogando. Versículo 25, melhor dizendo. Depois de ter ceado, participado do corpo do Senhor, semelhantemente também, depois de ter ceado, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Está ali a serva do Senhor, juntamente com os presbíteros, diáconos da casa de Deus, as diaconis, juntamente com o pastor, toda a igreja. Levanta as mãos para cá. Apresentemos os cálices que contêm o suco da vide. Senhor Jesus, mais uma vez nós apresentamos, Senhor, diante de Ti esses cálices contendo o suco da vide. Mas nós cremos, Senhor amado, no poder da Tua palavra, como está escrito, no milagre da transformação. Transforma no Teu sangue, transforma no Teu sangue, Jesus. Aquele sangue carmesim, a qual o Senhor derramou na cruz do Calvário por nós, na via dolorosa, naquele tronco, Senhor amado, amarrado às Suas mãos, chicoteado sobre Ti. Senhor, quanta dor o Senhor suportou por nós, Senhor amado. Quanta dor, Senhor amado. Mas o Senhor suportou calado para que hoje, dia 9 de novembro de 2025, estivemos aqui, Senhor amado, para junto participar do Teu sangue. E assim nós Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Da mesma forma, irmãos, as diaconis estarão passando com o cálice. Toma em Tuas mãos, segura aí, para nós fazer o troca dos cálices. Aleluias. Mas enquanto isso, se vai glorificando. Isso, vai sentindo a presença dEle, vai se derramando diante dEle. Isso, fala: Senhor, é a penúltima Santa Ceia, Senhor. Eu não sei como que eu cheguei até aqui. Sabe como você chegou até aqui? Diga. É Ele. Ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão. É Ele. Eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Às vezes nós olhamos para o irmão, para a irmã, vemos um sorriso estampado. Então, de repente, mas só Deus conhece teu coração, meu irmão. Só Deus conhece teu coração, minha irmã. Só Deus conhece teu coração, obreiro. Viu, obreiro? Viu, obreiro? Você que tem chorado às vezes sem mesmo teu esposo, a esposa ver. Viu, filho? Viu, filha? Viu, mãe? Viu, pai? Você que tem chorado. Talvez o papai, talvez a mamãe, talvez seus filhos não tenham visto teu choro, mas os céus têm colhido. Os céus têm colhido as súplicas.
Aleluia. Então nesse momento nós vamos fazer a troca dos cálices. Escolha 2, 3 pessoas que vai morar no céu juntamente com você. Isso, faz isso com alegria. Voz diga, tem ciúmes de Isso. mim, cante. Tenho comunhão contigo, Diácono Marcelo. Aleluias. Isso, faz isso com alegria, irmãos. Mas com alegria, com entusiasmo no coração. Isso. Olha só que coisa linda. Tenho comunhão contigo, Diácono Brian. Tenho comunhão contigo, Pastor Ailton. Tenho comunhão contigo, Presbítero Zé. Isso. Fala o tanto que você tem comunhão. Isso. Isso. Maravilhoso Ele é. E o tanto Oh, que glória. Ele me Como é gostoso sentir a presença dEle. Tenho comunhão contigo, Diácono. Ele me Tenho comunhão contigo. Isso. Fala isso com alegria, com entusiasmo. Olha que coisa linda. ama. Ele me Isso. amou. É Ele que me amou, é Ele que te ama. É Ele que te ama, é Ele que te ama. Ele me Olha que coisa linda. Ele me Aleluia, amém. Todos pegaram, todos já fizeram a troca. Ele me ama. Como servo do Se você puder Senhor, levar suas mãos aos céus e canta isso bem ministro da alto, sua palavra, eu digo para todos que estão com o cálice em suas mãos, contendo o sangue do Cordeiro. Pode participar nesse momento, porque você é mais que vencedor. Você é mais que vencedora em Cristo Jesus. me ama. Em uma só voz diga, Aumenta mais um pouquinho lá, Pedro. Sinta a presença dele. Ele Isso, só se derrama. ama. Ele. Se você puder, levante as suas mãos aos céus e cante. Nós somos sua herança e Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai redenção. Meu Deus do céu. Será que você pode dar um grito de vitória para Jesus por isso aí? Ah! O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Nós somos sua herança e Ele é o Aleluia. Ele passeia no meio da sua igreja. Existe um mar de graça entrando. Ele passeia no meio da sua igreja. O céu se une à terra como Ele está aí do teu lado. coração dispara e Sinta esse homem de branco tocando em você. Sinta, sinta. você que se sente amado. Isso, sinta, sinta. Porque Ele me ama. Ai, Espírito Santo maravilhoso. Você pode ir um pouco mais. Isso. Levanta as duas mãos. Declare que o ama, ele também. Declare isso. Isso, declare. Declare o tanto que você o ama. Declare. Declare o tanto que você o ama. Tanto que você o ama. Levanta a tua mão pro céu. Sinta o abraço dele. Sinta o aconchego. Diga o céu. Sinta, sinta, sinta. Meu coração diz, leva na canta na você, leva na. Não tenho tempo pra perder. Vamos um pouco mais, vamos mais, vamos mais. Diga, nós somos sua herança. Somos sua herança, yeah. Se a graça é você.
minhas mãos e louvar. Diga. Sai do teu lugar, irmão. Abraça alguém, ora com esse alguém, contra alguém. Dá um abraço de irmão nessa pessoa. Diga o quanto você ama essa pessoa em Cristo. Mais uma vez, então vou levantar, diga. Abraça o filho, abraça a filha. Aleluia. Pode escolher um outro louvor abençoado para nós, hein, Pedro? Aleluia. Oh, Espírito Santo. Aregasorobas. Abraça essa pessoa e diga como ela é importante, como você ama essa pessoa. Diga como essa pessoa é bênção na sua vida. Aleluia. Oh, bendito Espírito Santo. Diga quando essa pessoa faz parte da tua história, da tua vida. Espírito Santo. O quanto Deus ama essa pessoa, o quanto Deus tem para fazer. O filho pródigo voltou ao seu lugar. Oh, Espírito Santo. Ao som da sua voz, o oh, glória a Deus. Se abre. Amém. E a morte que reinava antes, onde está? Jesus te ama muito. A terra treme muito, e os céus sabem quem. Aleluia. Jesus te ama muito, Luiz. Aleluia. Jesus te ama muito. Não se esqueça disso. Isso é muito importante para Jesus. Muito importante para nós, para Jesus. Sempre está nas minhas orações. Nunca esqueça disso. Aleluia. Deus chama muito, irmã Nova. Muito, 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 muito. Nunca se esqueça disso, tá? Nunca se esqueça disso. Tanto que o amor de Jesus é real por você. Quanto que Jesus ama teu coração, a sua dedicação. Não imagina a recompensa que você terá, teu galardão, a sua vida. Nunca se esqueça disso. Você nunca, nunca, nunca coloque na tua mente que você é fruto de um acaso, que ninguém gosta de você, que da tua família você é indesejável. Você está no coração do Pai, de Deus, no coração nosso. Isso é muito importante para mim, para minha casa, para minha família. Não esqueça disso. Aleluia, isso é importante para nós. Jesus te ama muito. Aleluia. Jesus te ama muito. Jesus te ama muito, Ida. Jesus te ama demais, cara, demais. Coraçãozão, continua com esse coração abençoado. Honra sempre o Senhor com esse coração. Deus tem para fazer na sua vida é extraordinário. A gente não consegue imaginá-lo, sabe? É insuportável tentar entender aquilo que Deus tem para fazer na história de vocês. Cada livramento, cada cuidado, cada zelo do Senhor é um afeto de amor dele por você. Tá bom? Te amo. Te amo. Não esqueça disso. Te amo demais. Tá bom? Aleluia. Ele me amou e ele dá Legal. poderoso Deus, imensurável, abriu espaço eterno. Aleluia. Tudo vai dar certo, gente. Fica na bênção. Só não sai do propósito. Tudo vai dar certo. Esqueça que você foi chamado, gente. Isso é importante para mim, para minha casa. Isso é importante para essa igreja. Você nasceu no coração dessa igreja.
é importante para nós. Muito, muito. Sabe o quanto que eu te amo. Aleluia. Tu és meu, tu és meu, tu és meu. E eu sou filho de Deus, sou morada do Mestre. Tu és meu, tu és meu, tu és meu. E eu sou filho de Deus, Sou morada, eu sou morada. irmãos? Aleluia. Deus abençoe sua casa, sua família. Todos vocês são importantes para essa igreja. Todos vocês são importantes para esse corpo. É o 120 da casa que vai fazer um barulho nesse autoestrada, amém? A gente vai tocar as buzinas aqui nesses barrancos, irmão. Essas pessoas do lado que vão começar a se incomodar, dizendo: não é possível, Jesus está fazendo lá, tem um negócio diferente lá. Aleluia. Estenda as suas mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus, que as doces consolações do Espírito Santo, quem recebeu tudo isso nessa manhã vai dizer: Evangelho puro, nosso destino, viva. Deus abençoe sua vida.